Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento e eu estou na introdução. Estou lendo acerca das linguagens de grego koiné, né, as traduções que tiveram, elas, como que fala, o koiné ele tem alguma fonte no aramaico, né, ou no hebraico, então são as expressões lá que está explicando aqui, está na página 1409. Mateus emprega um grego correto, embora sem muita cor. Então aqui no caso ele está falando das linguagens, né, do grego e do grego koiné. Mateus emprega um grego correto, embora sem muita cor, que evita as formas vulgares, sem demonstrar o domínio da sintaxe literária J.H. Molto. Embora como Marcos ele use as palavras menos formais, corazion, que é menina, e equibalo, lançar fora, ele mostra poucos sinais de sua origem semítica na sua linguagem, evita, aliás, não poucos hebraísmos intencionais de Lucas. Enopion, diante da face de, no hebraico lipne, o presente perifrástico comum em Lucas e Marcos é raro em Mateus. Somente ele, entre todos os autores do Novo Testamento, distingue corretamente eis para dentro de em Marcos 1,39, por exemplo, traz pregando para dentro das leis sinagogas. No grego moderno, eis observou as funções de em e o processo já está em ação no koiné. O grego de João é o mais coloquial do Novo Testamento, mais ainda do que o de Marcos. Puxa vida, não sabia. E é também o mais avançado na direção do grego moderno. Por exemplo, o termo ático piezo, espremer, pressionar para baixo, está somente em Lucas 6,38. Mas o equivalente dórico, piazo, é coloquial com o sentido de apanhar. 8 vezes em João e 4 no restante do Novo Testamento. E daí o grego moderno tem piano, opsarion e prosphagion, que no grego clássico significa van, iguaria, petisco. Alimento cozido, que é comido com a refeição. Significam no koiné coloquial peixe. Ambas as palavras ocorrem somente em João. E o termo no grego moderno para peixe é psari, de opsarion. O estilo simples e repetitivo de João é dele mesmo e não é indicativo de qualquer dificuldade com a língua na qual ele se sente completamente em casa. De acordo com C.F.D. Mole, Apocalipse é a obra de um autor que escreve como uma pessoa que, educada numa língua semítica, está apenas aprendendo a escrever em grego. Esse tradutor é capaz de cometer horríveis erros gramaticais e usar expressões idiomáticas, evidentemente semíticas, mas isso não o impede de atingir um poder extraordinário e às vezes uma beleza sobrenatural. Tão marcante é, na verdade, a diferença entre o grego de Apocalipse e o grego do Evangelho e das cartas de João, que muitos estudiosos têm dificuldade em acreditar que ambos os estilos sejam da pena de um mesmo autor, mas a dificuldade pode ser superada se imaginarmos que o texto original aramaico, o hebraico, de João foi traduzido para o grego por um escriba que tinha pouquíssimo conhecimento de gramática e talvez respeito ainda menor por ela. Os solecismos
mais marcantes do Apocalipse são a falta de concordância gramatical de Jesus Cristo, caso genitivo, a fiel e verdadeira testemunha, caso nominativo, em que a segunda frase também deveria estar no genitivo. Dizendo é usado com frequência, sem consideração pelo caso ou pessoa com a qual deveria concordar, muito provavelmente seguindo o modelo da indeclinável lemor no hebraico, dizendo o uso de proporções é interessante. O instrumental em, que significa por, como no hebraico be, especialmente frequente. Assim também enopion diante de, no hebraico lipne, sim, com, frequente somente em Lucas e Paulo, deu lugar à meta, com que, na forma de mi, sobreviveu sozinho. Sobreviveu sozinho no grego moderno. O clássico hipo, com o caso acusativo para debaixo de, foi suspendido pelo verbo composto hipocato, uma formação típica do koiné. Nem todas as ocorrências de anomalias gramaticais, no entanto, devem ser atribuídas no pano de fundo semítico do autor, pois se podem esconder muitos paralelos deles nos papiros menos literários do Egito. A falta de concordância gramatical, especialmente com os particípios, pode ser observada no grego medieval, e também o autor de Apocalipse seja, neste aspecto, apenas uma testemunha precoce de uma longa história de confusão que culminou no particípio indeclinável do grego moderno. Blepontas quer dizer vendo, em qualquer caso, pessoa ou gênero. Paulo é capaz de usar um grego de expressões idiomáticas, fontes fortes e vívidas. O seu estilo com frequência é tortuoso e embaraçado, mas com igual frequência rítmico e natural. Alguns poucos exemplos serão suficientes para mostrar que ele escreve em grego culto. A expressão idiomática clássica de um adjetivo neutro no Novo Testamento, de um substantivo abstrato, ocorre no Novo Testamento quase exclusivamente em Paulo. Jocheston, o bem, a coisa boa, bondade, amabilidade, Romanos 2,4, tomoron, que significa loucura, 1 Coríntios 1,25, ele usa o modo optativo com maior frequência do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Os semitismos gramaticais praticamente não existem nos seus escritos, mas veja, não todo. Nenhum nada e o genitivo atributivo acima, mas em cada página podem ser encontradas muitas palavras que revelam seu conteúdo semítico e foram, ao forçarem o interesse, ao forçarem um intérprete a buscar a sua compreensão correta da Septuaginta e não no léxico clássico. Aliança, Eugênio, Evangelho, converter, eudolon, ídolo, peripatel, caminhar no sentido moral. Hebreus é o livro de maior qualidade literária do Novo Testamento. Orígenes reconheceu como mais
como mais grego do que qualquer carta de Paulo. Um exemplo instrutivo da lealdade do autor aos modelos clássicos é a sua fuga do hiato. Em alguns círculos era considerado deselegante o uso de uma palavra que começava com vogal se a palavra anterior terminasse com vogal, sendo aceitas algumas palavras inevitáveis. Outros exemplos do seu cuidado com a gramática são o uso de adjetivos neutros para substantivos abstratos. To Atenes, fraqueza 7:18. Infinitivo futuro e particípio futuro, ambos somente em Atos e Hebreus no Novo Testamento. A conjunção ina é usada somente no seu sentido clássico, a fim de que, enquanto koiné já estava introduzindo locuções com ina, com diversas funções notoriamente para substituir o infinitivo, um processo quase concluído no grego moderno. As partículas clássicas mais formais, como men, de, por outro lado, são raras no Novo Testamento, mas Hebreus, além de Atos e algumas cartas paulinas, tem exemplos dessa combinação. A única ocorrência do Novo Testamento, do clássico e elegante Depou, certamente, como sabeis, está em Hebreus 2:16, ontem, de onde, por esta razão, entre parênteses, por esta razão, ocorre 6 vezes em Hebreus e no restante do Novo Testamento somente em Atos e Mateus. Uma vez cada o termo ático catafé, como ocorre somente em Hebreus e em Paulo. O autor de Hebreus está evidentemente bem imerso na linguagem da Septuaginta, mas o grego desta versão faz pouco mal ao grego dele. Alguns toques semíticos falou por meio em, literalmente em, como no hebraico BE dos profetas 1.1, coração ímpio de incredulidade 3.12, literalmente. Genitivo atributivo, traduzido por coração perverso incrédulo na NVI. Tiago está consciente do estilo clássico, ele testemunha da locução clássica, aginim, vem agora, ouve, 4.13 e 5.1. Não ocorre no restante do Novo Testamento. Crê ou shrene é necessário, substituído no restante do Novo Testamento por dei. Eóica parece somente aqui no Novo Testamento, e tis um certo como o sentido clássico de um tipo de 1:18, também usado assim somente em Lucas e Hebreus. A sua pronta e vívida escolha de palavras o revelam como expert na língua grega, e poucos vestígios de semitismo podem ser detectados. No seu gosto pela palavra idol, eis foi considerado reminiscência de riné no Antigo Testamento, há uma imitação do infinitivo absoluto na descrição de Elias 5:17. Com oração orou. Aqui. Proseuchato. Uso intelectual do estilo da Septuaginta. Um ouvinte do esquerdismo, 1:25, em vez de ouvinte esquecido. Da mesma forma, só pode ser semítico. Pedro não é o pescador ignorante que às vezes se imagina sem instrução a gramatos sem letras. Em Atos 4:13, não significa iletrado ou analfabeto, mas sem treinamento teológico formal.
O grego de 1 Pedro, portanto, não deve ser creditado necessariamente a Silvano. Antes sugere a longa familiaridade de Pedro com a língua, e seu irmão André tinha um nome grego. Que ele havia sido criado e educado na Septuaginta fica evidente com base nas suas inúmeras citações dela e das reminiscências da sua linguagem. Mas, além dessas influências diretas da Septuaginta sobre a sua escrita, poucos semitismos podem ser reconhecidos. Filhos da obediência 1,14. E talvez o particípio usado como imperativo também em Paulo pode ser citado. A segunda carta de Pedro é descrita como livresca e inclinada para o ático e o notório, que não contém nenhuma citação da Septuaginta, somente um punhado de alusões a ela, e apenas um semitismo em epaigmone, epaictai, zombadores, com zombaria, 3.3, pode ser uma construção do tipo infinitivo absoluto. Judas também mostra familiaridade com o koiné e compartilha com 2 Pedro uma predileção pela palavra longa e sonora. Ele parece igualmente inocente de semitismos. E aqui vai terminar então, né? Quando fala do grego koiné, né? E fala das linguagens, relação entre o grego do Novo Testamento e o koiné. Ele vai explicar isso aí.